Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal, onde eu trago devocionais, experiências com Deus, testemunhos. E hoje, na verdade, vai ser mais um bate-papo, vai ser um pouco diferente. E também um alerta para esse mês de setembro. Se você já viu aquele meu vídeo que eu postei falando sobre setembro, esse mês profético, onde muitas coisas serão vistas, começarão a dar frutos, a ser trazido à luz, mas também eu quero trazer um assunto que está muito por trás de tudo isso, que é a guerra espiritual, onde ocorre, né? Quando nós estamos ali alinhados com Deus, frutificando, quando estamos no caminho certo, quando estamos conquistando coisas em Deus, promessas são cumpridas, o inimigo não fica feliz com isso e começa a nos jogar setas, começa a tentar nos fazer parar, nos fazer desistir. Então, eu já quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um alerta e uma chavinha virada aí para sua vida. Antes eu quero te convidar já a fazer parte desse canal, se você ainda não se inscreveu, se você não ativou o sininho, curta esse vídeo, compartilhe, traga mais gente para cá, onde você pode ser mais edificado, outras pessoas podem ser edificadas. E enfim, gente, o que eu quero trazer hoje justamente sobre essa guerra espiritual. Na semana passada eu trouxe um vídeo aqui falando sobre esse mês profético, sobre setembro, sobre primavera na vida espiritual. E desde então, eu comecei já na semana passada a sentir uns ataques espirituais, mental, algo que eu também já estou vivendo assim, muita coisa assim em Deus. Digo, para quem aqui está por dentro assim, desse meio evangélico, sabe que teve aquela conferência juntas lá no Maracanã esse final de semana e eu estive lá, a gente foi uma bênção. Foi assim, tremendo mesmo. Foi algo sobrenatural que Deus fez naquele lugar. Porém, a gente sabe quando tem algum evento assim que vai realmente impactar pessoas foram impactadas, pessoas que não foram naquele estágio foram impactadas por vídeos, a gente sabe também que tem uma guerra espiritual por trás. Porque, gente, o mundo espiritual ele é muito real, muito real. Então, às vezes, a gente está tão ali juntinho com Deus, sendo ali tão protegido, que às vezes a gente não se dá conta do que tem por trás. E eu tenho vivido algumas coisas assim, eu fui nessa conferência na minha igreja. Esse mês também tem conferência dos jovens. No domingo, eu fui apresentada na igreja onde estou fazendo parte agora. Eu estava buscando já um lugar para eu conseguir me lembrar certinho, porque eu me mudei de cidade. Então, assim, são coisas que, aos olhos espirituais, são coisas que nos aproximam mais de Deus. Eu consegui me lembrar numa igreja, eu ia na conferência onde foram milhares de pessoas, milhares de mulheres. Essa conferência que vai ter na minha igreja. Então, são coisas que vão nos levando para um nível assim, espiritual maior e que o inimigo não fica feliz. Então, ele começa a jogar retaliações, começa a jogar setas. E nessa semana, gente, eu senti muito forte isso. Não foi por isso que eu deixei de trazer aqui os vídeos, até porque, na verdade, meu tempo teve um pouco corrido. Porém, o que eu quero falar aqui é que pode ser que você esteja se sentindo assim essa semana. E provavelmente, quando a gente está perto de chegar a um lugar onde a gente quer chegar, onde Deus falou que nós iremos chegar, as coisas começam a aparecer para nos fazer desistir. Vem ataques espirituais, vem coisas para tentar nos paralisar. E exatamente isso. Às vezes começa com pensamentos negativos, às vezes começa com um cansaço que a gente não imagina de onde está vindo, às vezes começa com um cansaço, seja físico também, ou mental. Às vezes começa no trabalho, começa a ter mais trabalho, ser um lugar mais estressante, ambiente onde tinha paz, começa a ter conflitos, tudo isso para tentar nos tirar da graça, tentar nos tirar ali da presença mesmo de Deus. E eu acredito que muita gente tenha passado por isso, esteja passando por isso. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo falando sobre isso. Abrir aqui como mais um bate-papo, porque eu sinto que muita gente que está posicionado está sentindo isso. Normalmente, o inimigo vai atacar justamente essas pessoas que estão posicionadas, que estão seguindo ali o caminho correto. Então, se você está se sentindo assim com uma retaliação, com algo mais pesado, assim, uma atmosfera mais pesada, às vezes você tá se sentindo mais triste, ou não tá conseguindo orar como você orava, se você tá sentindo que tem algo assim estranho, provavelmente seja uma luta, uma guerra espiritual que tem aí por trás, e provavelmente é porque você está posicionado, porque você está caminhando para o caminho certo. E eu quero trazer isso para a gente se atentar a isso, para a gente não, beleza, é uma guerra espiritual e deixar passar, não. Para a gente se posicionar como guerreando mesmo, intensificando nossas orações, sendo mais intencionais nas nossas orações, como uma oração de guerra.
Já trouxe vídeo aqui falando sobre a oração, sobre a importância. Para a gente não separar também, fazer de propósitos, jejuns mais intensificados, se você já faz, continue fazendo. Por mais que seja um mês de bonanças, um mês de alegria, um mês de coisas boas da parte de Deus, também é um mês onde o inimigo vai tentar nos paralisar, para que essas coisas boas não cheguem, para que a gente venha a desistir antes de concluir todo o processo. Então, fique ligado, se isso está tá acontecendo com você, se mantenha posicionado. Então, continue orando, intensifique suas orações, ore mais, faça mais jejuns, leia mais a palavra, evite distrações, seja de tela, de celular. E eu quero trazer aqui também, não vou ler esse capítulo, esse livro, mas eu quero deixar aí para você meditar em Efésios 6, a armadura de Deus, a armadura que nos reveste nesses momentos, a armadura que nós temos que ter nessa caminhada. E também, gente, eu tenho orado muito, Salmos 91. Então aproveita esse tempo para você declarar coisas boas, para você ficar mais atento. Eu estou trazendo esse vídeo mais como um alerta, como para te atentar mais, porque às vezes a gente sente coisa, a gente não se liga. Até a gente se ligar e entender, não, é uma guerra espiritual. Não, isso está acontecendo por causa disso. Quando a gente se atenta e se liga, a gente consegue também ter mais estratégias em Deus para guerrear com isso. E é muito importante essa estratégia, porque do mesmo jeito que Satanás tem as estratégias dele, nós temos nossas estratégias com Deus e maior é aquele que nós servimos. Então é mais para nos intensificar. E outro assunto que eu quero trazer assim também, vinculado a isso, é a nossa vulnerabilidade. Porque, gente, quando eu senti esses ataques e tudo mais, eu sou uma pessoa que eu não costumo levar muito coisas assim da minha vida com Deus para outras pessoas. Tanto porque eu acredito muito que nós precisamos preservar aquilo que Deus nos prometeu. E também eu sou uma pessoa que, assim, já de uma forma social, que eu não gosto de incomodar ninguém, sendo que Deus tem trabalhado isso em mim, porque quando Ele nos coloca, quando Ele coloca pessoas na nossa vida, quando Ele conecta pessoas, propósitos, é para que tenhamos ali união, unidade. Não é que eu não gosto de andar de unidade, mas eu digo mais nessa parte espiritual mesmo, tipo, de dividir o que eu estou passando realmente, abrir mais. E esse é um outro adendo, gente. Não vamos nos abrir para qualquer pessoa. Tem aquelas pessoas que Deus coloca um propósito maior que nos conecta. Eu estou falando relacionado a isso. E então eu estava passando por essa guerra e eu senti a necessidade de compartilhar com alguns amigos da minha igreja, algumas pessoas que estão ali no mesmo propósito que eu. E as pessoas falaram, essas mesmas amigas falaram que também estão passando por isso, que também estão sentindo um ataque espiritual. Cada um no seu, na sua área, né, da vida específica. E o que me chamou muita atenção, e logo depois eu também assisti um vídeo falando, é que às vezes a nossa fraqueza vai ser a força de outra pessoa e a força de outra e a nossa força vai ser a fraqueza de outra pessoa. Então, nós temos que às vezes mesmo sermos mais vulneráveis em compartilhar isso, porque quando o inimigo ele quer atacar, ele vai atacar a nossa mente, e se a gente tiver assim ele sozinho, realmente a gente é mais fraco. Não assim porque Deus está com a gente, mas quando nós temos outras pessoas orando com a gente, vinculados ao mesmo propósito, nós temos mais força, nós temos ali uma ajuda em oração, nós temos ali uma ajuda para nos mantermos firmes nesse caminho. Então, se você é uma pessoa como eu, que muitas vezes se retém muito para isso, né, para que a gente está vivendo, seja uma pessoa que encontre em alguém, seja sua líder, seja um pastor, mas que encontre em alguém uma força, uma ajuda espiritual para esse tempo, para dias de ataques espirituais, para dias que você está se sentindo mais fragilizado. Não estou dizendo distante de Deus, mas dias que você está mais ali, precisando mesmo de alguém, precisando conversar sobre coisas de Deus, precisando de oração. E é exatamente isso que eu quero trazer, porque uma coisa está vinculada à outra. Nos revestirmos da armadura e também estarmos junto com pessoas que estão se revestindo da armadura, para que em união consigamos vencer essas coisas, essas setas. E isso é muito importante. Eu já trouxe um vídeo aqui também falando sobre isolamento, quando Deus nos isola, o casulo, sendo que é muito diferente quando Deus nos isola e quando nós nos isolamos. Eu trouxe aqui um vídeo, né, falando, sendo que eu já sinto que Deus rompeu esse casulo na minha vida, esse isolamento, onde eu estava com Ele, e agora eu preciso discernir que é o tempo de sair desse isolamento. Então é muito importante estar ali ligado com Deus para entender esse discernimento de quando é o tempo que Ele está nos isolando e quando é o tempo que nós precisamos não nos isolar. Porque Deus, quando Ele nos isola, é para um processo, para um propósito
mas ele não quer que nos mantenhamos ali até por um certo tempo. Depois ele vai conectar pessoas ao nosso redor para que seja ali vinculado com a gente. Então, se você já passou dessa fase do casulo, Deus já conectou pessoas na sua vida, seja uma pessoa que seja mais vulnerável. E uma coisa que eu estava até refletindo, que o Espírito Santo ministrou em mim, é que muitas vezes essa vulnerabilidade a gente esconde, mas na verdade é um orgulho, porque a gente quer mostrar para as pessoas somente a nossa força, somente quando estivermos bem, somente quando as coisas acontecerem, fluírem, sendo que não. A nossa vida, ela é feita por altos e baixos, nós passamos por aflições aqui na Terra, e a gente ainda assim, passando por aflição, a gente consegue transbordar Jesus para a vida de outras pessoas, ajudar. Eu passei por esse período nessa semana e ainda assim eu estou aqui tentando te ajudar. Ou seja, isso, a minha fraqueza não impossibilita o meu chamado, o meu ministério, não impossibilita aquilo que Deus quer fazer através de mim e também através de você. Então, que sejamos pessoas não ligadas ao nosso orgulho, que sejamos mais vulneráveis com pessoas que realmente vêm da parte de Deus, mas que a gente não venha colocar essa vulnerabilidade, nossa fraqueza escondida, como se fosse um orgulho de que as pessoas só precisam ver nossa parte boa. Mas estarmos ali buscando ali a comunhão, buscando estarmos ali realmente se aperfeiçoando na nossa fraqueza. O poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza e Ele também coloca pessoas para nos ajudar nessa jornada. Tá? É basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, para você que está passando por isso, que você consiga hoje saber que isso não é algo assim somente seu, específico, e que não é um problema em você, mas é que é uma guerra espiritual que você precisa se levantar para poder guerrear e também ter pessoas ao seu lado que possam te ajudar nisso. E se mantenham firmes, gente, porque quando Deus promete, Ele cumpre. E não digo somente na parte assim, material, digo assim, de estar conosco o tempo todo. Ele prometeu que estaria com você, Ele está com você. Então, que esse tempo não te afaste de Deus. Fique mais guardadinho ali em Deus. Fique ali atento ao mundo externo, ao mundo espiritual. E também confiando que isso não impossibilita as coisas que vão acontecer. Esse tempo profético, ele ainda está no início. E eu creio que muitas coisas vão acontecer. Então, nós precisamos estar ali alinhados com Deus para não perdermos nada. Amém? E é isso, gente. Essa semana eu trarei mais devocionais. E eu já te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar, a fazer parte desse canal. E eu te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus.